Vamos lá, galera, vamos dar continuidade à nossa aula de gráficos dentro das planilhas eletrônicas? Vem comigo, agora a gente vai falar da explosão. Esse é um tipo de gráfico relativamente novo, né, que surge com a versão 2016 do Microsoft Excel. O gráfico de explosão solar é ideal para exibir dados hierárquicos e pode ser plotado quando existem células vazias dentro de uma estrutura hierárquica. Cada nível da hierarquia é representado por um anel ou círculo, com um círculo mais interno na parte superior da hierarquia. Um gráfico de explosão solar sem dados hierárquicos é semelhante a um gráfico de rosca. No entanto, um gráfico de explosão solar com vários níveis de categorias mostra as relações entre os anéis externos e internos. O gráfico de explosão solar é mais eficiente ao mostrar como um anel se divide nas respectivas partes constituintes. Então, observem esse gráfico, esse é bem legal, para mostrar a ideia hierárquica. Aqui é como se eu tivesse o primeiro dividido em janeiro, fevereiro e março. Então, o que é esse primeiro? É o primeiro trimestre. O ano tem 4 trimestres. Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Aí ele já colocou, por exemplo, o percentual de... Ele demonstra aqui o percentual de vendas de cada semana do mês de fevereiro. Então, eu noto a hierarquia aqui como se tivesse ano, mês e semana. Legal. Então, pensou em anéis trazendo hierarquia, você já pode associar ao explosão solar. Muito bom. Como é um tipo de gráfico novo, a gente ainda não tem questões para apresentar. Mas como o assunto pode ser abordado tanto na teoria, né, quanto a questão visual. É importante você olhar o gráfico de explosão solar e identificar na hora da prova. Além de decorar o nome também, né? Porque a questão pode colocar nomes para você assinalar quais são tipos de gráfico. E o histograma? Esse é muito importante. O histograma ele tem como característica mostrar frequências. Então, nesse exemplo, eu ainda não sei dizer do que se trata, mas eu posso afirmar que tem 2, 1, 4 e 5. Ou seja, 5, 9, 10, 12. A gente tem um total de 12. Onde 2 variam de 20 a 36,25. Aí ele está mostrando a representação aqui com os intervalos fechados. Ó. O primeiro é totalmente fechado. O segundo é aberto à esquerda e fechado à direita. E assim sucessivamente, né? Então, até o 36,25 fica no primeiro. Do 36,25, 1 ou 26 vai ficar no segundo. No histograma, a gente vai ter aqui o que a gente pode chamar de classes ou intervalos. Então, no eixo X, eu tenho as classes ou os intervalos. O intervalo de 36,25 a 52,5, todos esses intervalos, eles têm o mesmo comprimento, vamos dizer assim. A mesma amplitude? Sim, cada intervalo vai ter a mesma distância aqui. De 20 a 36,25. São 16,25. Aí 36,25 mais 16,25. Vai dar os 52,5. E assim a gente tem 4 classes e os dados foram agrupados dentro dessas classes. Então a gente tem um total de 12 dados, né, agrupados entre essas classes. Então, observem a teoria. Dados plotados em um gráfico de histograma mostram as frequências dentro de uma distribuição. Cada coluna do gráfico é chamada de compartimento. Dependendo do autor, ele pode chamar de bin, compartimento, o qual pode ser alterado para analisar dados posteriormente. Nós temos a possibilidade de criar o histograma ou o gráfico de Pareto.
O gráfico de Pareto é um histograma, só que as colunas são organizadas em ordem decrescente e possuem uma linha que representa a porcentagem total acumulada. Ok? Essa é a ideia do gráfico de Pareto. Legal. Vamos lá para a questão do INEP? Gráfico composto por retângulos justapostos, em que a base de cada um deles corresponde ao intervalo da classe. Sempre o eixo horizontal vai ser o intervalo da classe, né? No conceito do histograma, né? E o eixo vertical vai mostrar a frequência. Há quem confunda o histograma com gráfico de colunas. Você não pode mais confundir. Eu vi uma explicação no outro dia que me deixou um tanto perplexo, né? O cidadão colocava o seguinte: não, o histograma ele é diferente do gráfico de colunas porque as colunas são todas adjacentes, não há espaço entre elas. E eu fiquei olhando assim, é uma percepção muito visual, mas muito simplista, né? O histograma difere do gráfico de colunas porque ele vai apresentar frequência. Olha aí, gente. Vou criar uma planilha rapidinho, colocando notas, idades. Então, idades. Imagina que eu tenho aqui 18, 23, 40, 19, 29, 31, 23, 65, 80 e vou botar mais duas. 20, 31. Então, eu coloquei 12 idades aleatórias. Selecionei essas 12 idades, vou criar um histograma. O que eu percebo? Eu tenho aqui idades variando de 18 até 80. Então, a amplitude aqui vai ser de 62 anos. Quando eu criar o histograma, eu não sei quantos agrupamentos ele vai colocar. Se vai colocar 4, se vai colocar 5. Mas essa quantidade de anos vai ser dividida pela quantidade de agrupamentos e vai determinar as classes. Então, imaginem, se eu colocar 4 agrupamentos, eu vou ter classes variando de 15,5 em 15,5, que é 62 dividido por 4. Então, vai dar 15,5. Então, é como se o primeiro viesse assim, ó, de 18, aí eu vou acrescentar 15,5. 18 com mais 15, 33,5. Aí o segundo agrupamento vem de 33,5 mais 15,5, que vai dar 49. Aí o próximo vai de 49 com mais 15,5, vai dar 64,5. E aí o próximo vai de 64,5 até 80. E aí, imaginando que ele criou 4 agrupamentos, a gente vai ter que contar quantas idades tem de 18 a 33,5. Aí eu vou olhar aqui, ó. De 18 a 33,5, sem dúvida vai ser a maior coluna. 18, 19, 23, 31, 29, 23, 31. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 indo até 33,5. Então, aqui, 7. Imagina que isso aqui é o 7. De 33,1 até 49, eu tenho o 40. Não, eram 8. Faltou 20 aqui, ó. Então vai até o 8. Vai até o 8. Aí, do 33,1 até 49,
Eu tenho só o 40, aí vai ficar aqui bem rasteirinho aqui o número 1. Do 49 ao 64,5, eu não tenho ninguém. E depois aqui no final tem 2. Né? Vai ficar mais ou menos isso, o meu histograma. Vamos ver? Vamos. Gráficos recomendados. Vou lá em histograma. Legal. Ele criou apenas 2 agrupamentos. Ele criou um agrupamento. Ele criou 2 agrupamentos com intervalo de quanto? De 31. Né? De 18 até 50. De 50 até 82. Tinha uma idade 82 que eu não tinha percebido, provavelmente, né? Ou ele criou os intervalozinhos aqui um pouquinho maiores. Ao invés de 31, ele criou um intervalo de 32. E aí ele jogou. O que o histograma está me mostrando é que eu tenho 9 números no primeiro agrupamento e 2 números no segundo agrupamento. Entendi. Eu posso configurar, né, melhor o histograma, mas o importante na prova é você compreender que o eixo Y mostra a frequência e o eixo X mostra os intervalos de classe. Legal. Gráfico composto por retângulos justapostos, em que a base de cada um deles corresponde ao intervalo de classe e a altura à frequência. É a definição do histograma, gabarito letra D. Ok? Maravilha. Próximo. Gráfico de caixa e caixa estreita. Outro gráfico bem legal. Tomara que caia. Se você estiver fazendo uma análise estatística, é interessante trabalhar com gráfico de caixa, porque ele vai mostrar os quartis. Ele vai mostrar o mínimo, o máximo, o intervalo interquartil, do primeiro para o terceiro, a mediana. Vamos ler. Se você estiver fazendo uma análise estatística, talvez queira criar um gráfico de caixa padrão para mostrar a distribuição de um conjunto de dados. Em um gráfico de caixa, os dados numéricos são divididos em quartis. Uma caixa é desenhada entre o primeiro e o terceiro quartil, com uma linha adicional desenhada ao longo do segundo quartil, que é a mediana. Em alguns plotadores de caixa, o mínimo e máximo ficam fora do primeiro e terceiro quartil e são descritos com linhas, que muitas vezes são chamadas de caixas estreitas. Então, esse é um exemplo de gráfico de caixa. O que a gente vai observar aqui? Ó? Quais são as informações que aparecem para a gente? Esse primeiro bigodezinho aqui da caixa é o primeiro quartil. A segunda linha sempre vai ser o quartil 2, que é a mediana. A terceira linha é o quartil 3. E o bigodezinho de cima é o quartil 4. Essa bolinha aqui do lado de fora é o mínimo. E como ele está muito distante da mediana aqui, eu posso, distante do primeiro quartil, eu posso inferir que ele é um outlier. Entendi. Cada caixinha dessa tem uma linha no meio. A linha no meio é sempre a mediana. Não é muito comum aparecer esse X, mas o X representa a média. Legal. Então, eu consigo visualizar nesses gráficos de caixa informações como mínimo, máximo. Qual é o máximo aqui? É o Q4, né? Mínimo, máximo. Perdão. A última bolinha aqui é o máximo. Então, eu consigo ver o mínimo, o máximo. Eu consigo ver o intervalo interquartil, que é a diferença do terceiro e do primeiro, a mediana. Vamos ver como é que pode cair na prova. Olha essa questão da data prévia.
Um gráfico muito útil para a etapa de análise de dados é o box plot. O que é o box plot? É o gráfico de caixa, que ajuda a identificar a distribuição real ou padrão dos valores dos dados, permitindo visualizar a mediana, os quartis, os valores mínimos e máximos, além de identificar possíveis outliers. Então, essa questão está certa. Beleza? E agora? Uma questão da TBG. Na verdade, é uma questão de estatística que eu estou trazendo para a aula, para que vocês percebam que não precisava fazer conta, só precisava interpretar o gráfico. Nesse gráfico, ele está mostrando um box plot deitado, né? Onde a gente tem uma variável quantitativa x. A variável quantitativa, aqui, a variável corresponde àquele conjunto de números que foram plotados, né? Julgue o item. Legal. O que eu tenho aqui? O menor é o 0, que é um outlier. A gente tem o 5, que é o primeiro quartil. O 6 é a mediana. O 8 é o segundo, é o terceiro quartil. E o 10 aqui é o máximo, né? Ele está fechando aqui os quartis. Então, a amplitude total da variável x, o que seria a amplitude? A diferença entre o maior e o menor. 10 menos 0 é igual a 10. É inferior a 8? Não, essa questão está errada. Legal. Se ele perguntasse qual é a mediana seria 6. Nessa mesma prova tinha uma questão que perguntava a mediana. E afirmava que a mediana era 5. Está errado. A mediana aqui é o 6. Legal. Mediana é igual a 6. Só olhando para o gráfico eu já sei que a mediana é 6. Gráfico de mapa. Você pode usar um gráfico de mapa para comparar valores e mostrar categorias nas regiões geográficas. Use essa opção quando tiver regiões geográficas em seus dados. O gráfico de mapas é bem legal. Imaginem lá a época do Covid. Aí a gente tem época da dengue. A gente tem os casos e os estados. No Rio de Janeiro, morreram 5. No Distrito Federal, morreram 60. Em São Paulo, morreram 80. O que eu posso fazer aqui? Selecionar os estados, a quantidade de casos, vir aqui em gráfico e escolher mapa. E aí, ele vai colorir. Né? Não ficou legal. Não? Não. Vamos colocar por extenso. Vamos fazer de novo. Vamos colocar aqui. Rio de Janeiro. Distrito Federal. E São Paulo. Botar mais um. Minas Gerais. Com 70. Vamos tentar. Vamos. Cada estado vai ficar com uma corzinha diferente. Essa é a minha intenção. Então, eu vou criar um gráfico de mapa. Agora ele criou. Ele pegou a região, ele pegou o mapa do Brasil e ele está mostrando aqui, ó, azul claro, bem clarinho, que é o Rio de Janeiro, um azul Minas Gerais e o mais escuro aqui, São Paulo. Legal. Então, esse seria um exemplo do gráfico de mapa. A gente pode colocar países, a gente pode colocar estados, cidades. Os valores representam a população total em cada país, região. Cada um retratado usando o quê? Um espectro de gradiente de 2 cores, variando de uma cor para outra. No nosso caso, ele estava variando do branco para o azul escuro. A gente pode mudar essas cores também. Ok? Formatar, configurar.
Um outro exemplo aí de gráfico, né, mostrando países por população. Ó. E agora, o gráfico de ações. Qual a característica do gráfico de ações? Ele tem um mínimo e um máximo. Dados organizados em colunas ou linhas, em uma ordem específica, em uma planilha, que podem ser plotados em um gráfico de ações. Um gráfico de ações pode ilustrar flutuações nos preços das ações da bolsa que ele se refere. No entanto, esse gráfico também pode ilustrar flutuações em outros dados, como níveis de chuva diários, temperaturas anuais. Legal. Aí tem os tipos de gráficos, ó, alta e baixa, fechamento, abertura, alta, baixa e fechamento, volume. Como é que caiu em 2023 na prova lá de Balneário de Camboriú? Foi difícil essa prova. Observe a imagem a seguir, a qual representa um gráfico construído no Excel. Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de gráfico. Eu até entendo o candidato falar para mim que não saberia a resposta, mas ele tinha que trabalhar o quê? A exclusão. Não tem mapa coroplético. Não existe isso. Coroplético. A gente tem o conceito de quê? Gráfico de mapa. Mas não é um gráfico de mapa, né? Não é. Certamente isso não é um mapa. Coluna. A coluna sai da base também. Isso não pode ser confundido com gráfico de coluna. Existe coluna empilhada, mas a gente não... Coluna clusterizada seria o mesmo que coluna agrupada, né? Clusterização é agrupamento em inglês. Gráfico de cascata? Não. Por exclusão, você tinha que marcar a letra E, que é um subtipo do gráfico de ações. Por isso, gabarito aqui, letra E. É um exemplo de como esse caiu. Gráfico de mapa de árvore. Um gráfico de mapa de árvore fornece uma exibição hierárquica dos seus dados e uma maneira fácil de comparar diferentes níveis de categorização. O gráfico de mapa exibe categorias por cor e proximidade, podendo facilmente mostrar muitos dados, o que seria difícil com outros tipos de gráfico. O gráfico de mapa de árvore pode ser plotado quando houver células vazias em branco na estrutura hierárquica, e o gráfico de mapa de árvore é adequado para comparar proporções dentro de uma hierarquia. Então, olha o exemplo aqui, ó. Vendas diárias de alimentos. A gente tem café da manhã e almoço. No café da manhã, ele vende o quê? Bastante waffles e ovos, panquecas, chá e café. E no almoço, bastante salada, sanduíche, sopa, torta. Ah, vende mais salada e sanduíche do que sopa e torta, do que chá e café no almoço. Essa ideia é passada pelo gráfico de mapa de árvore. Ok? Gráfico de cascata. Professor, por que passou sem questão? Ah, é porque até a data de hoje eu não encontrei questão falando do mapa de árvore. Mas lembrando, o que é importante? É importante identificar visualmente, decorar o nome. Né? As questões mais básicas vão se limitar a isso. Você tem que identificar olhando e tem que saber que existe para poder assinalar uma alternativa que peça o correto. Gráfico de cascata. Professor, esse parece com gráfico de ações. Mas você vai observar que aqui é como se a gente tivesse um fluxo no gráfico de cascata. Um fluxo é entrada e saída. Ó. Um gráfico de cascata mostra a soma acumulada dos seus dados financeiros à medida que os valores são adicionados ou subtraídos. Então, você tinha uma receita de 23 mil, de repente você passou a ter o quê? Um déficit de 8 mil aqui. Aí, a sua receita começou em 14, né? E ela aumentou. 14 não. 15, mais ou menos. E aí, aumentou 14 e pouco. Depois ela vai e diminui. E assim a gente percebe o quê? A variação.
Um gráfico de cascata mostra a soma acumulada dos seus dados financeiros à medida que os valores são adicionados ou subtraídos. Útil para entender como um valor inicial é afetado por uma série de valores positivos e negativos. Então, eu tenho aqui um valor inicial e os valores negativos estão entre parênteses, né? 23.201 menos 8.273 mais 14.928 menos 3.728 mais 11.200. E aí o saldo parou, a renda aqui ficou sendo de... As colunas são codificadas por cores, né? O azul aqui é crédito, o vermelho é débito, para diferenciar rapidamente o quê? Positivo de negativo. Então esse é o gráfico de cascata. E o próximo é o gráfico de funil. O gráfico de funil mostra os valores nos estágios de um processo. Normalmente os valores diminuem gradualmente, permitindo que as barras se pareçam com o funil. Conforme a gente vai chegando no final de um projeto, por exemplo, os investimentos vão diminuindo. Então, o que ele está colocando aqui é essa questão, né? No início do projeto ele gastou mais. Ele está falando em processo, mas eu estou pensando em projeto. Sei que são coisas distintas. Mas, notem, ele gastou mais aqui, ó, no primeiro item do processo. No segundo ele foi gastando menos. E no final, ele tinha 500 clientes em potencial. Aqui foi uma prospecção, né? Os que analisaram, os que fizeram cotação, os que negociaram. Dos 500 que ele começou a trabalhar prospectando, ele vendeu 90. Até que é um índice bom de venda, né? Legal. Não teria como ele vender mais do que ele prospectou. Por isso essa ideia de funil. Com isso, pessoal, nós fechamos os tipos de gráficos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que essa matéria tenha significado para vocês, de modo que vocês consigam lembrar numa boa na hora da prova. Beleza? Um grande abraço. Qualquer coisa, conta comigo aí para tirar dúvidas no fórum, nas redes sociais. Valeu!